Então vamos lá, bom dia para todo mundo aí. Vamos corrigir o exercício de malária. Eu coloquei aquele caso clínico para vocês lá na plataforma. O título do caso clínico é esse: malária grave por Plasmodium falciparum. E aí a gente vai discutir alguns pontos. E primeira perguntinha que eu tenho para vocês: vocês conseguiram entender por que essa malária grave ela é provocada muito pelo Plasmodium falciparum? Alguém conseguiu entender isso? Por causa do ciclo de vida do Plasmodium? Exatamente, por causa do ciclo de vida dele. O ciclo de vida do Plasmodium falciparum, ele é menor, ele dura em torno de 36 horas, 48 horas. Então, como o ciclo de vida do Plasmodium falciparum é curto, mais curto que o dos outros, ele multiplica mais. Como ele multiplica mais rápido, ele é mais fácil ter uma alta carga parasitária. Então, o aumento da carga parasitária está muito relacionado com os sintomas graves da doença. Mas isso não significa que as outras espécies não podem levar também a malária grave. Por exemplo, o Plasmodium vivax também pode ter infecções graves, mas o Plasmodium falciparum é mais comum disso acontecer. E pode levar até o paciente a óbito, certo? Então, já que a gente entrou aí nesse assunto, vamos lá para o primeiro. Deixa eu pôr a frequência para a Nathaniele, que ela chegou a ter. Vamos lá para a primeira pergunta que eu fiz para vocês sobre o agente etiológico da malária. Vamos lá. Quais são os agentes etiológicos da malária? E aí? Quem pode me falar? O agente etiológico da malária, vocês estão pondo no bate-papo, deixa eu abrir meu bate-papo aqui, é o Plasmodium. Estão aí falando bonitinho, né? O Valdir colocou aí para vocês. Tem as espécies de Plasmodium. Então, temos 4 que são as mais comuns, apesar de terem outras. Então, tá aqui. Tem o Plasmodium falciparum. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Plasmodium falciparum, o malari, o ovale, o vivax e o falciparum. Então, malari, vivax, ovale, falciparum. Esses são as espécies de Plasmodium mais comuns. Muitas vezes vocês vão escutar como SPP. Por que a gente coloca Plasmodium SPP mesmo? Quem pode me falar? Cada espécie, que tem outras espécies. Exatamente. Quando a gente põe SPP é porque a gente não identifica a espécie. Às vezes a gente observa o Plasmodium, mas não consegue identificar a espécie. Se não identifica a espécie, libera só como Plasmodium SPP. Mas a gente sabe que tem espécies diferentes, todos vão provocar sintomas característicos de malária, mas os sintomas vai depender também muito de acordo com o que a gente vai discutir na próxima questão, né? Os sintomas dependem muito do biológico, do indivíduo. Então, vamos lá para a próxima questão? A próxima questão que eu fiz para vocês é assim. Não, antes de ir para a próxima questão, vamos só caracterizar o Plasmodium, né? Que eu esqueço disso. O Plasmodium, gente, ele é um protozoário, viu? Então, ele é um protozoário. E aí, esse Plasmodium, qual que é a estrutura de locomoção de Plasmodium? Quem sabe? Flagelado? Não. O Plasmodium não tem estrutura de locomoção. Ele não apresenta estrutura de locomoção. Por isso que ele é classificado como esporozoário. É o esporozoa. Então, a gente comentou lá no início de protozoário que a gente classifica protozoários de acordo com as estruturas de locomoção. Então, tem os flagelados, flagelado que a gente já estudou é a leishmania, o Trypanosoma cruzi. Aí nós falamos dos que locomovem por cílios, que tem o Balantidio coli. Nós falamos dos que locomovem por pseudópodes, que são as amebas, da ameba coli, histolítica. E aí tem os que não têm estrutura de locomoção, que são os que a gente está fechando o semestre com chave de ouro, né? Os que não têm estrutura de locomoção é o Plasmodium e também o Toxoplasma gondii. Esses dois parasitos,
eles não se locomovem, não tem estrutura de locomoção. Então, como que vocês acham que eles vão se locomover? Quem tem alguma ideia? Vão seguir o fluxo na corrente sanguínea, né? Exatamente. Como ele não tem uma estrutura de locomoção, ele vai se locomover de acordo com o fluxo sanguíneo, no local com nossos fluidos biológicos, no local em que ele estiver. Se ele estiver dentro de uma célula, ele vai ser transportado junto com a célula, né? Todas essas informações aí. Então, quando a gente fala de protozoário, esporozoário, obrigatoriamente, todos são parasitas. A gente viu em outros momentos que tem protozoário de vida livre, certo? Tem protozoário comensal. Agora, esporozoário, como ele depende das estruturas de locomoção, ele não tem estrutura de locomoção, depende das nossas células, então, obrigatoriamente, ele é um parasita, certo? Aí, vem a próxima pergunta que eu tenho para vocês, qual que é a forma de transmissão? Como que é a forma de transmissão desse parasito? O mosquito fêmea do gênero Anopheles. Exatamente, gente. A transmissão é feita justamente pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, certo? Então, quando a fêmea, então vamos lembrar aqui, né, que a gente até já comentou, tem que ser a fêmea. Essa fêmea, quando ela vai fazer o repasto sanguíneo, ou seja, quando ela vai se alimentar, quando ela vai picar, é quando ela vai inocular o protozoário na corrente sanguínea do hospedeiro. Qualquer espécie, qualquer gênero, qualquer mosquito transmite malária? Não. Não. É o que a gente comentou. A malária, essas doenças, né? Tudo é espécie específico. Então, não é qualquer mosquito que transmite essa doença. É um mosquito anófeles. Vocês conhecem o Moanófeles? Deixa eu pegar uma fotinha do Anófeles aqui para vocês verem. Quem aqui já viu uma fotinha do Anófeles? O Anófeles, ele tem a asa manchada. Deixa eu colocar ela aqui para vocês, a fotinha dele. Esse é o Anófeles. Você já foi picada? Você já teve malária, ou Débora? Muitos de vocês são provenientes de região endêmica. Muitos de vocês são provenientes do norte, nordeste, e então por isso que... já viu o desenho, achei que já tinha sido picada. Mas muita gente, não sei, nessa turma teve alguém que já teve malária? Ou não? Nossa, a turma do noturno tem tudo, gente. A turma do noturno teve malária, tudo. A turma do noturno é até engraçado dar aula para eles. Então, essa é a foto da fêmea do Anófeles. A Letícia já teve. E como a gente já comentou em outros momentos, por que é a fêmea? É a fêmea porque o macho, ele não se locomove, o macho ele não se alimenta de sangue, o macho se alimenta de seiva. Agora, a fêmea, como ela precisa maturar os ovos, a fêmea, ela sim se locomove, ela se alimenta aí de sangue para maturar esses ovos. Certo? Vamos para a próxima questão? Muito fácil aí essa outra questão, né? Vamos assim, antes da gente ir para outra questão, vamos falar um pouco do ciclo? Como que é o ciclo desse parasito? Quem lembra? Ou quem viu lá no artigo, ele fala um pouco sobre o ciclo do parasito. Como que é o ciclo desse parasito? Quem pode me falar? Eu não perguntei na questão não, mas já que a gente está discutindo sobre isso, e aí? Ninguém? O plasmódio, lembrando o seguinte, gente, esse parasito, o plasmódio não, o anófeles, ele precisa ter o plasmódio, viu? Então, é a mesma história lá de dengue. Qualquer Aedes aegypti transmite dengue? Não. Somente aquele Aedes que tiver o vírus, que tiver picado uma pessoa com dengue. É o mesmo caso também que a gente falou da leishmaniose. O Valdir colocou aí o Valdir tá atento.
aqui do mesmo jeito. O anófeles, muitas vezes também vocês podem escutar com o nome anofelino. Anofelino é um mosquito, tá? Vulgarmente a gente chama ele de anofelino. Mas o anofelino é do gênero anófeles. Então, esse anófeles, ele precisa estar contaminado. Ele precisa ter o plasmodium dentro dele. Então, o plasmodium, ele tem um ciclo no hospedeiro, mas também tem um ciclo dentro do inseto, tá? Então, o parasita, esse protozoário, ele vai ter um ciclo no vertebrado e no invertebrado, nos dois, beleza? E então, o mosquito, então, o anofelino, ele, em algum momento, ele ingeriu esse plasmodium aí, durante um repasse sanguíneo, e aí, quando ele vai fazer o repasse sanguíneo em uma outra pessoa, quando ele vai picar uma outra pessoa, né, a fêmea do anófeles inocula na corrente sanguínea os esporozoitos. E aí, é o que o Valdir está aí falando, né? Esses esporozoitos são a forma infectante. Então, deixa eu ver se eu tenho um desenhozinho aqui da malária na minha outra. Não, mas tá tão... Então, eu vou pegar esse aqui mesmo. Nossa, mas esse tá bem ruimzinho, tá muito... Deixa eu colocar aqui o ciclo. Ele tá muita informação numa parte só, né? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Não, esse ciclo aqui... Vocês estão conseguindo enxergar? Ou não? Não, né? Tá muito pequenininho. Tá. Vamos lá, vamos escrevendo então, que aí vai ser mais fácil. Aí qualquer coisa eu vou voltando lá na imagem só pra gente ver. Então, quando o mosquitinho vai fazer o repasse sanguíneo, não é isso que eu quero. Quando o anófeles vai fazer o repasse sanguíneo, ele inocula os esporozoitos. Então, os esporozoitos, ela é a forma infectante, certo? E esses esporozoitos, eles inoculam junto com a saliva. Eles acreditam, tem muitos estudos mostrando, gente, isso não só no caso da malária, não. No caso da leishmaniose também. Alguns estudos mostram que a saliva desses insetos facilita a sobrevivência desse plasmódio no hospedeiro, nos primeiros momentos, entendeu? Então, dizem que essa saliva aí é algo muito importante para esses plasmódios resistirem à nossa resposta imune, a resposta imune também. Vocês não estão vendo meu show, não? Hã? No caso, ele infecta, além da picada, com a saliva? Quando ele vai picar, quando o mosquito vai picar, na picada, ele regurgita. E vai a saliva junto. Entendeu? Não é a saliva do homem que contaminou outro homem, não. Isso não. Não, do mosquito mesmo. Do mosquito, exatamente. Então, gente, a primeira coisa que acontece é isso. O anófeles, né? Vou até colocar aqui que é o anofelino, o mosquito, quando ele vai fazer o repasse sanguíneo, ele inocula aí os esporozoitos, que é a estrutura infectante. Aí, esses esporozoitos, eles vão seguir o fluxo sanguíneo, e aí ele vai lá para o fígado. Eles vão atrás dos hepatócitos. E aí, a primeira célula a ser infectada dentro do hospedeiro vertebrado, então, que vai ser no vertebrado, serão os hepatócitos. Certo? Então, os hepatócitos serão infectados pelo plasmódium, e aí vai dar início ao que a gente chama de esquizogonia, que é o que o Valdir está falando aí. O que é a esquizogonia? É quando o plasmódio começa a se multiplicar ali dentro do hospedeiro, é o ciclo de vida dele. E aí, lá nos hepatócitos, né, eles se transformam nos esquizontes, por isso que a gente fala de esquizogonia. Eles se transformam ali nos esquizontes. Esses esquizontes, gente, eles podem ficar ali, esse processo de esquizonte vai em torno de 5 dias até 16 dias, dependendo do hospedeiro. É o que a gente vai discutir na próxima questão.
A resposta imunológica, ela é muito importante nesse processo, porque como a gente já viu, o problema é ter uma alta carga parasitária. Então, quanto mais rápido o plasmódio multiplicar, pior. Quanto mais fácil for a multiplicação dele, pior para o hospedeiro, certo? Por isso que tem essa grande margem de data aí, de 5 a 16 dias. Por quê? Porque tem a questão do vertebrado, a questão biológica do indivíduo, certo? Então, beleza. Tá lá no hepatócito, exonte, multiplica. E aí, gente, esses hepatócitos vai ter um monte de células ali que estão multiplicando, e aí o hepatócito se rompe, entendeu? E libera os merozoítos, igual o Valdir colocou aí para vocês. Liberam os merozoítos. Merozoíto, gente, já tá assim, uma alta carga parasitária. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro momento ali vai ter em torno de 10 mil até 40 mil merozoítos ali dentro desse hospedeiro. E aí, o que esses merozoítos fazem? Lembra lá que o fígado, ele é um órgão muito irrigado. Então, ali, esses merozoítos vão para os capilares intrahepáticos. Vão para os capilares intrahepáticos. E lá nos capilares intrahepáticos é quando eles encontram os famosos eritrócitos. Lembrando, eritrócito são as nossas células sanguíneas, nossas células vermelhas, são as nossas hemácias. Viu? São as nossas hemácias. Então, aí, nesse momento, os merozoítos, eles infectaram as hemácias. Beleza, então agora é o ciclo dentro da hemácia. Então, primeiro é no hepatócito e agora é dentro da hemácia. Lá na hemácia, lá no eritrócito, o que vai acontecer? Ele se transforma em trofozoíto. Trofozoíto. O que os trofozoítos fazem? Os trofozoítos, eles se multiplicam. Eles se multiplicam, voltam também, liberam aí esquizontes, e depois merozoíto de novo. Merozoítos novamente, tá? Igual o Valdir tá aí falando, e o ciclo continua. Porque aí transforma o merozoíto infecta novas hemácias, dentro de novas hemácias transforma em trofozoíto, o trofozoíto multiplica, vira esquizonte, depois vira merozoíto de novo, a célula rompe, libera merozoíto, e merozoíto infecta novas células, e assim sucessivamente. E assim é quando começa a aumentar a carga parasitária. E aí, gente, quando tem os merozoítos, né, esses eritrócitos se rompem. Então, quando o eritrócito se rompe, e libera o merozoíto, nesse momento vai inúmeros merozoítos para a corrente sanguínea. Inúmeros merozoítos. E esses merozoítos vão infectar novas células. Nesse momento, é quando o sistema imune acorda e vai atrás desses merozoítos. Por isso que nesse momento de ruptura do eritrócito e liberação dos merozoítos, é quando a gente tem o pico febril. Aí na turma, alguns comentaram que já teve malária. E aí, quem já teve malária sabe falar com clareza os sintomas da doença. Mas o sintoma clássico da doença é a febre. O paciente ele tem um pico febril, uma febre muito alta. E aí, seguido de um processo de calafrios. Então, assim, é febre com calafrio. E depois a febre cessa. Eu tive malária 3 vezes em seguida, professor. 6? 3 vezes. 3 vezes? Deixa eu ver aqui. A Letícia. Letícia. E o que você sentiu, Letícia? Conta pra gente. É isso mesmo, uma febre muito alta, muito calafrio. Eu sentia frio durante o dia inteiro, não conseguia, nada me aquecia, sabe? Eu passei muito mal e aí logo em seguida, que amenizava os sintomas, aí
uns 10 dias depois eu voltei 3 vezes, tive que ser tratada, porque tive 3 tipos de malária e tudo diferente. Porque tem aquele negócio de cruz, né? Uma A cruz, 2 cruz, 3 cruz. cruz é a parasitemia. Porque lembra lá quando a gente falou no exame parasitológico de sangue, a gente vai até falar hoje de novo, que a gota espessa é o padrão ouro para diagnóstico de malária. E na gota espessa a gente consegue ver a carga parasitária. E a gente libera o resultado em cruzes. O que são aquelas cruzes? Indica a quantidade de parasitos, se tem muito ou se tem pouco, entendeu? Então, quanto mais cruzes, maior é a parasitemia. Por isso que libera em cruzes. Mas os sintomas é muito ruim. Você falta pouco morrer mesmo. Porque, nossa, eu sou do Mato Grosso, né? Eu morava no Mato Grosso e aí eu fui visitar uns parentes no Pará. E aí de lá mesmo eu morei lá um tempo. Quando eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu já fui diagnosticada. Então, você é um caso de primo infectado, então. E aí, por isso que teve sintomas mais graves. Porque tem muita gente de área endêmica que fala assim, não, a tal da maleita, né? Não, teve malária aí, tive maleita 40 vezes na minha vida, né? Isso aí, ó, faz nem cosquinha de mim mais. Área endêmica é diferente de área não endêmica. E até a resposta imunológica, que a gente vai discutir na próxima questão. Então, gente, esse pico febril, ele é muito, muito forte e ele é... O pico febril, ele é temporário, assim. Tem o pico, melhora. Tem o pico e aí melhora. E aí, geralmente, esse pico, ele acontece quando ocorre a ruptura desses eritrócitos. Hoje, a gente observa que não é tão clássico igual já se falava. Antigamente, a gente falava muito de febre terçã e febre quartã. O que era febre terçã e febre quartã? A terçã era quando a pessoa tinha febre de 3 em 3 dias, e quartã era quando a pessoa tinha febre de 4 em 4 dias. E isso era devido ao ciclo do parasito. Por exemplo, o Plasmodium falciparum, vou até colocar essa informação aqui para vocês, o Plasmodium falciparum, o ciclo de vida dele é de 36 a 48 horas. Então, o Plasmodium falciparum, cadê o Plasmodium falciparum? Vou copiar aqui, facilitar para escrever, né? O ciclo do parasito, do Plasmodium falciparum, ele pode variar ali de 36 a 48 horas. O que que isso significa, gente? 36 a 48 horas. Deu 48 horas, deu 2 dias, no terceiro dia, febre. Entendeu? E a quartã? A quartã é, por exemplo, quando o ciclo do parasito é de 72 horas. Aí ele fica 3 dias sem ter a febre muito alta. Aí no quarto dia, pá, febre muito alta. Então, esse nome que eles chamam de febre terçã e febre quartã está muito relacionado a isso. Terçã e quartã. Adriele, o plasmódio, ele tem um ciclo até que deixa eu tentar ver aqui nessa imagenzinha, tá pequenininho, mas vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo aqui que dentro do hospedeiro, ele tem um ciclo do hepatócito, a esquizogonia no hepatócito, tem a esquizogonia no eritrócito. E aí ele fica. Infecta o eritrócito, rompe o eritrócito, libera células, infecta novos eritrócitos, multiplica no eritrócito, rompe o eritrócito, libera novas células, entendeu? Mas quando ele está na corrente sanguínea, se vem um mosquitinho que pica esse homem, aí tem o ciclo também no mosquito também, no inseto, viu? Então tem o ciclo no homem e o ciclo no vetor, no anófeles. O ciclo no homem a gente chama de esquizogonia e o ciclo no inseto a gente chama de esporogônico. O nome é diferente do ciclo, mas é o ciclo de vida do parasito. É esporogônico porque que forma esporozoítos. Então, no inseto forma esporozoítos, por isso que é esporogônico. Aqui forma esquizonte, por isso que é esquizogonia. Entendeu? Vamos lá, então, gente, para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta, cadê? Qual é a próxima pergunta? Aqui, achei.
É para vocês descreverem a interação do Plasmodium com o hospedeiro. E aí, gente? Como que é essa relação, essa interação aí do Plasmodium com o hospedeiro? Levando em consideração, coloquei a observação aí para vocês, levando em consideração a resposta imune e a fisiopatologia da malária. E aí? Quem pode me falar dessa interação? O que a gente observa? A gravidade da malária depende de quê, gente? E aí? Vou chamar a gente aqui. Cadê a Nadiele? Começar a chamar o nome do povo. Nadiele. O Perene. Seria dependendo, a gravidade seria dependendo das condições, tipo, do humano, da pessoa, como a pessoa tá, a imunidade. O Perene está ligado aí, lembrando, gente, lembrando. Você disse que era dependendo do biológico, não foi que você disse no início? Então, lembrando. E se a primeira pessoa infectou a primeira vez, ela geralmente tem uma infecção maior, e se é gestante, criança, dependendo do sistema imunológico também da pessoa. Exatamente. Lembrando o seguinte, gente, essa atividade é uma atividade avaliativa, mas só vai obter a nota se vocês participarem, viu? Se não participar, vai ter que ir lá na plataforma e responder tudo lá. Então, como vocês estão aí falando para mim, depende muito da relação do hospedeiro e também da espécie, né? Então, a malária grave, ela vai depender disso. A malária grave, ela vai depender do hospedeiro. O que a gente tem que levar em consideração? O hospedeiro. O hospedeiro tem que ser mais vulnerável. Vulnerabilidade, que a gente fala. O que é um hospedeiro vulnerável? O que é um hospedeiro mais vulnerável ao plasmódio, gente? São pacientes imunocomprometidos, como vocês falaram aí, gestantes, idosos, crianças, e também os infectados. O que é um primo infectado? A infecção do primo? Não. É como a Vanessa está aí falando para vocês. É a primeira infecção. Então, quando a pessoa não é de área endêmica, se essa pessoa tiver malária, a gente classifica ela como um primo infectado. Por quê? Ela nunca teve malária. Ninguém da família dela nunca teve malária. Então, não tem nenhum histórico familiar de malária. Então, a gente considera essa pessoa primo infectado, se ela tiver malária. Agora, uma pessoa de área endêmica, uma pessoa que nasceu no Tocantins, no Pará, são pessoas que já tiveram, ou que alguém da família já teve. Então, essas pessoas, a gente não chama mais eles de primo infectados. Quem é de área endêmica já tem uma resposta imunológica mais resistente ao plasmódio do que os primo infectados. Hoje, Matheus, eles acreditam sim que pessoas de área endêmica têm uma evolução até de fortalecimento da resposta imunológica até hereditária, assim, não. É claro que não é uma alteração de cromossomo, né? A gente ainda não sabe exatamente o que acontece com essas pessoas de área endêmica. Tem muito estudo ainda para ser feito, para a gente entender por que essas pessoas são mais resistentes à malária do que pessoas que não são de área endêmica, viu? Mas tem algumas alterações. Talvez, professora, eles já foram infectados por algum plasmódio que não era tão grave, né? Aí ganharam algum tipo de resistência. É o que eles acreditam. Assim, tem muito estudo aí dando isso. Provavelmente são pessoas que às vezes já tiveram e foram assintomáticos, não se sabe ainda ao certo. Ô, professora. Diga. E isso pode dar várias vezes? Várias vezes. A malária não tem imunidade duradoura, não. Se você tem gente que teve 40 vezes na vida. Quem é de região de garimpo, teve várias vezes.
de área endêmica, viu? E um ponto importante é o seguinte, gente, não sei se vocês viram no texto, tem algumas pessoas que têm algumas deficiências nos eritrócitos, deficiência enzimática, má formação de eritrócito. Então, são pessoas também que são resistentes ao plasmódio. Por quê? Como o plasmódio infecta eritrócito, e ele multiplica dentro do eritrócito, depende de condições propícias aí para o plasmódio multiplicar dentro do eritrócito. Então, a gente observa, por exemplo, um paciente com anemia falciforme, ele é um dos pacientes também que tem uma resistência à malária, ao plasmódio. Aí, gente, além, né, da vulnerabilidade do hospedeiro, que é isso aí que vocês me falaram, a gente tem que levar em consideração também a espécie do plasmódio. Então, além disso, a gente tem que levar em consideração a espécie do plasmódio, né? A gente tem que levar em consideração a espécie do plasmódio, mas a gente também tem que levar em consideração a densidade parasitária, ou seja, a carga parasitária. Carga parasitária, densidade parasitária é a quantidade de parasito. Então, quanto mais parasito tiver, piores serão os sintomas. E por isso que a espécie é importante, porque o Plasmodium falciparum, o ciclo de vida dele é menor, a esquizogonia dele é em torno de 36 horas a 48 horas, então, com isso, aumenta com mais facilidade a carga parasitária, por isso que tem sintomas mais graves da doença. Então, gente, isso que tem que levar em consideração. Malária é grave? Sim, malária é grave, mas malária é grave para todo mundo? Não. Depende do indivíduo. O indivíduo tem que ser mais vulnerável. O indivíduo tem que ser mais suscetível. Paciente imunocomprometido, gestante, idoso, criança, primo infectado, pode ter sintomas mais graves. E depende também da espécie, porque a espécie está relacionada com a densidade parasitária, com a elevação da carga parasitária. Certo? Pode matar, que é o que a gente vai discutir agora, né? Lá na próxima questão, eu pergunto para vocês sobre as alterações clínico-patológicas presentes na malária. Então, vamos lá. Quem pode enumerar para mim as alterações clínico-patológicas presentes na malária grave? E aí? O paciente pode ter febre, que a gente já falou, calafrios, e o que mais? Anemia grave. O que mais? Pode atingir o sistema nervoso central. O paciente, ele pode ter também atingir... Dano neurológico, professora? Oi? Um dano neurológico? Pode ter um dano neurológico. Então, são todos aqueles ali que o artigo aborda, né? Tem a questão do comprometimento do sistema nervoso central, que a gente chama de malária. Pulmonar também, né, professora? Tem a questão do problema pulmonar também, né? Que também tem a questão renal, tem a coagulação, hipotensão, choque, tudo isso que vocês estão me falando. Hipoglicemia. Ciência renal, tem a disfunção respiratória, né? A disfunção pulmonar, tem a hipotensão, choque, tem a coagulação intravascular, né? Nossa, gente, tem um microfone bem barulhento aí. Desliga aí, por favor, quem tá com esse microfone ligado. Ativa o microfone só na hora de falar. Tem a hipoglicemia, que vocês estão aí falando. Tem a hipoglicemia, tem a acidose metabólica também, que pode acontecer. Tudo isso são sintomas de malária grave, né? Vocês estão aí falando de convulsão, aí é por causa do problema cerebral. Vocês estão aí falando de
Ah, tem o problema hepático também, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Tem problema hepático também, porque ele infecta hepatócitos. Então, beleza. Isso aí, gente, são sintomas de malária. Todo mundo vai ter esse sintoma? Não, é o que a gente falou isso aqui. Nunca pode esquecer disso. Depende do hospedeiro, depende da espécie, certo? Então, esse aqui são sintomas graves, é o que pode levar o paciente a óbito. Tem pessoas que vai ter só febre e tem pessoas que vai ter sintomas graves aí de malária. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, agora a gente vai caracterizar cada uma. Por que vocês acham que o paciente vai ter febre? E aí? A gente falou da questão da resposta imunológica. Que o sistema imune vai tentar combater, né? Principalmente na hora da invasão parasitária ali. Exatamente, o Valdir começou aí a falar, né? Tem um pedaço ali do capítulo, do texto, que ele fala sobre a resposta imunológica contra os plasmódios. E aí, é justamente isso, gente. No processo inflamatório, para eliminar o patógeno, tem a ativação da resposta imune. Na ativação da resposta imune, começa a ter a liberação de citocinas inflamatórias. Então, vai ter a liberação de TNF, vai ter a liberação de interleucina 1, de interleucina 6. Tá lá fora, do lado da cafeteira. Lá na cafeteira, exatamente. Traz café para mim também, que eu quero. Desculpa, professora. Então, gente, essas citocinas, quem já teve imunologia, lembra lá que todos vocês já tiveram, né? São citocinas inflamatórias. Beleza. Essas citocinas inflamatórias, elas são muito importantes porque elas recrutam células para o local da infecção. E também não é somente essas citocinas também, né? A gente tem também depois, vai chegar aqui, interferon gama, tem a interleucina 12 também, que vai ativar lá linfócitos T. Então, são todas citocinas aí, no intuito de ativar a resposta imunológica para tentar eliminar esse plasmódio, certo? Só que o detalhe é o seguinte, essas citocinas, elas têm um efeito local, que é protetor, mas elas também começam a ter um efeito sistêmico. E essas citocinas, por exemplo, TNF, a interleucina 1, elas agem no hipotálamo, induzindo a febre, entendeu? Então, por isso que o paciente vai ter a febre. Esse é um dos sintomas. E aí, gente, qual outra manifestação que o paciente pode apresentar por causa dessas citocinas inflamatórias? Quem lembra? E aí? Anemia? Não, tá falando do TNF. Edema. E aí, mas eu tô falando assim, de forma sistêmica. Quem lembra lá? O que mais que o TNF pode fazer de forma sistêmica? Rubor? Aí são sinais de inflamação, né, gente? São sintomas locais, mas eu quero saber do efeito sistêmico. Febre é o primeiro, mas febre ainda é protetor, né? O que mais que acontece? Muito bem, Matheus. O Matheus lembrou lá nas nossas aulas de imunologia. Gente, essas citocinas inflamatórias, elas começam a ter esse efeito sistêmico patológico. Então, o excesso dessas citocinas inflamatórias, vamos lá, o excesso, né, tem as alterações sistêmicas patológicas. E aí é quando começa a ter comprometimento circulatório.
Ele começa a ter as alterações vasculares, que podem ser graves. E aí é quando o paciente pode ter aqui que nós falamos, o choque. O choque é devido a um excesso da resposta imunológica. Onde está o choque? Está aqui, né? Por que vai ter a hipotensão? Justamente porque tem um excesso de vasodilatação, a contratibilidade do coração diminui, o coração já não consegue bater do jeito que precisa. Então, com isso, tem a hipotensão, que pode evoluir para um choque, e ainda tem a coagulação intravascular disseminada. Tudo por causa desses efeitos graves aqui, ó, desses efeitos patológicos do TNF, entendeu? Então, isso aqui pode evoluir para o choque, para a hipotensão, para a coagulação intravascular disseminada. Professora, Sim. a Ranieri perguntou 2 vezes, acho que você não viu. Ela perguntou assim, as pessoas que tiveram malária várias vezes, fica com o pulmão comprometido? Mas aí é o que eu já respondi. Eu já respondi essa pergunta, eu vi essa pergunta sim. Tudo depende do indivíduo. Tudo depende da resposta imunológica. Tudo depende também do parasito. Tem gente que nem tem problema pulmonar, tem gente que não sente nada. Entendeu? Isso aqui são sintomas graves. Pessoas de área endêmica nem sempre... Professora, Oi. a minha avó, quando ela era mais jovem, ela morava em região próxima a garimpo. Sim. E ela conta que ela já pegou mais de 20 vezes malária, Aí. que não aguentava andar e que nos corredores dos postinhos, dos hospitais, isso no interior de Mato Grosso, era aquele monte de gente deitada no chão que não aguentava andar. E na época era até as freiras que cuidavam ainda. Mais de 20 vezes. Exatamente. Mas não morre, não morreu. Não, tá com 82 anos. Firme e forte, né? Mas deve que não morre porque gente. poucos sintomas que dá de uma vez também, porque os sintomas clássicos é a febre, entendeu? Esses aqui são sintomas graves que pode levar o paciente a óbito. Nem todo paciente vai ter esses sintomas graves. Então, o sintoma clássico mesmo da malária é a febre muito alta, com calafrios. Então, esses sintomas que nós estamos falando já são de malária grave. Nem todos os pacientes vão apresentar, certo? Então, tem esse processo inflamatório, que é o que pode aí agravar aí a situação do paciente. Lembra lá, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou no início do semestre lá na imunologia clínica, esse excesso de TNF, o TNF, ele inibe, porque a nossa coagulação, ela é controlada, a gente precisa de ativar a coagulação para ter o reparo tecidual, certo? Para não ter uma hemorragia. Só que o excesso de coagulação também é perigoso, porque pode formar coágulos, e que a gente chama de trombos, e comprometer vascularização, comprometer a irrigação de órgãos. Então, esse excesso de TNF leva a esse estágio que a gente chama de procoagulante, entendeu? Que ele vai ativar a cascata da coagulação de forma exacerbada, de forma descontrolada. Desculpa, professor, interromper, mas aí nesse caso, aí tem que diminuir a produção, o estímulo, aí tem que tomar anti-inflamatório? Aí a gente vai falar... Não tem necessidade. O tratamento, gente, como que é baseado no tratamento da malária? A gente tem que matar o protozoário, sim. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer esse paciente tem que usar um antimalárico, primeira coisa. Mas só o antimalárico nem sempre resolve, a gente tem que controlar os sintomas do paciente. Então, por exemplo, se ele está com excesso de processo inflamatório, às vezes ele vai precisar tomar um corticoide. Se ele está com uma anemia grave, ele vai precisar, às vezes, de uma transfusão de sangue. Se ele está com problema respiratório, ele vai precisar de ser entubado. Se ele está com problema renal, pode ser que ele precise de uma hemodiálise, entendeu? Então, tem o tratamento do parasito, tem que usar um antimalárico, mas também precisa usar o tratamento dos sintomas,
porque senão os sintomas também vão matar o paciente, né? Então a gente tem que estar ficando atento aí a esse que detalhe. Gente, alguém pode responder o Fagner, por favor? Que eu já respondi essa pergunta 1000 vezes. A Elisângela está me perguntando, professora, o COVID também aciona citocinas inflamatórias? Exatamente, Elisângela, exatamente. Por isso que estão usando aí corticoide também no tratamento de sintomas graves da COVID-19. Por quê? Porque a resposta imunológica exacerbada, descontrolada, ela mata. Certo, gente? Vamos lá, então, para as outras alterações. Então, devido a essas alterações de excesso de inflamação, é quando o paciente pode ter um choque, é quando o paciente pode ter uma hipotensão, é quando o paciente pode ter a coagulação intravascular disseminada. Mas e aí, vocês me falaram também que o paciente pode ter um problema... também porque ele pode ter a febre, né? Mas vocês me falaram também que o paciente pode ter um problema hepático. Por quê? Por que o paciente pode ter problema hepático? Devido a ele ir para o local dos hepatócitos, né? Ele vai se disseminar e multiplicar lá. O ciclo de vida do parasito, ele não infecta hepatócito? Se ele infecta hepatócito, Sim. ele não multiplica no hepatócito, o hepatócito não rompe para ter a liberação dos merozoítos, então está tendo ruptura de eritrócitos, entendeu? Então, de eritrócitos não, de hepatócitos, então por isso que vem o comprometimento hepático. Mas a gente vê um problema de anemia grave muito mais do que o hepático. Por que o paciente pode ter uma anemia grave? Pelo mesmo... Porque ele atinge o eritrócito, né? Exatamente. O parasito, o plasmódio, infecta eritrócito, multiplica no eritrócito, ocorre a ruptura desses eritrócitos, então tá tendo destruição de hemácia, gente. Então, olha aqui, quando a gente falou aqui, essa aqui é a resposta para o Fagner, né, gente? Quando a gente falou aqui, né, os eritrócitos se rompem, ocorre a ruptura dos eritrócitos. Com a ruptura dos eritrócitos, o que eritrócito tem? Alguém lembra o que eritrócito tem? Células sanguíneas, hemácias. É a própria célula sanguínea. Mas os eritrócitos, vou colocar aqui essa informação para vocês, vocês ainda não tiveram hematologia, né? Os eritrócitos, eles fazem a troca gasosa. Eles transportam oxigênio para os tecidos. Transporta oxigênio para os tecidos. Esse transporte é feito através de uma substância que chama hemoglobina. O ferro, Valdir, o ferro faz parte do M da hemoglobina. Então, o ferro, ele faz parte da molécula da hemoglobina. A molécula da hemoglobina tem o M e tem a globina. E o ferro fica lá no M, entendeu? E aí, quando o eritrócito se rompe, para os merozoítos saírem, o que vai acontecer com a hemoglobina? Vai ser liberada. E aí, gente, esse paciente, ele vai ter uma diminuição de eritrócitos e vai ter uma diminuição de hemoglobina. E a gente caracteriza a anemia justamente devido a esse problema. Diminuição de hemoglobina. Porque qual que é o sintoma clássico de anemia? O paciente fica cansado, o paciente fica fadigado, o paciente só quer ficar deitado. Por quê? Porque diminuiu a hemoglobina. Diminuiu a hemoglobina, diminuiu o transporte de oxigênio para os tecidos, entendeu? Então, por isso que o paciente, exatamente, fraqueza, sono, indisposição, não é porque a pessoa é preguiçosa, é porque ela está sem energia, ela está sem oxigênio, ela está fadigada. Por quê? Justamente por causa da anemia, que diminuiu a hemoglobina. Então, no caso de malária, como ocorre essa destruição, o paciente vai ter uma anemia muito grave. E aí, gente, pensa só, nós já temos aqui diminuição no transporte de oxigênio. Nós temos aqui a coagulação intravascular disseminada. O problema circulatório está claro nesse paciente. Então, é quando também pode agravar as situações dos órgãos. Mas um outro detalhe que eu tenho para relembrar vocês, né? Então, aqui a gente falou do TNF.
tem uma particularidade da própria hemácia infectada. Um outro problema que a gente tem é o que a gente chama de citoaderência e de rosetas. Alguém conseguiu entender o que é essa tal dessa roseta? O que é essa tal dessa citoaderência? Alguém conseguiu entender isso? Não? É o seguinte, ninguém conseguiu entender? Sério? Nada, 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 nada. Eu vou ter que falar isto? Lá no texto, ele fala, vou até mostrar para vocês lá no início do texto, lá. Ele está falando do ciclo. Ele fala o seguinte, quando ele está falando do ciclo ainda, olha só o que acontece, gente. Essa hemácia, quando ela está... Alguém quer falar? Não? A hemácia. Quando ela... Exatamente, Vanessa. Exatamente Pode isso falar, aí. professora. Quando a hemácia, ela está infectada, ela tem o que a gente chama de protusões na membrana. É como se fosse o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. É como se fosse o seguinte, está aqui um eritrócito, certo? E aí esse eritrócito está infectado aqui por um plasmódio. Está aqui o plasmódio. Deixa eu mudar a cor desse plasmódio. Está aqui o plasmódio. Esse eritrócito, ele vai apresentar protusões na membrana. Essas protusões na membrana, como se fossem... Não é isso que eu quero, cadê? Tá difícil aqui, gente. Essas protusões na membrana, elas facilitam com que outras células aderem aí a essa hemácia, entendeu? Então, ele fica aqui com essas protusões de membrana, e aí, o eritrócito que está infectado, ele vai e atrai aqui, ó, essas outras células, que não estão infectadas, entendeu? Aí, as células que não estão infectadas, grudam aqui nesse eritrócito infectado. Por isso que a gente chama de roseta, porque fica parecendo uma rosinha. Viu? Por isso que a gente chama de roseta. Aí você vai impedir o fluxo sanguíneo, né? Exatamente. Aí olha só o que acontece. É uma aderência. As infectadas têm essas protusões de membrana que facilitam a aderência. Exatamente. Outras células saudáveis, células que não estão infectadas, aderem a essa célula infectada. Ocorre essa adesão aqui, entendeu? Por causa dessas protusões da membrana do eritrócito infectado. É como se... é como se fosse essa afinidade, o Daniel. Mas essa afinidade, ela só existe, gente, por causa dessas protusões de membrana que o eritrócito infectado apresenta, certo? E aí, com isso, tem a tal da aderência, a citoaderência, né? E aí, esses eritrócitos, eles também vão aderir nas vênulas, nos capilares, no endotélio vascular. Entendeu? Então, o que isso aí pode agravar, né? Esse problema aí da citoaderência, das rosetas, isso é um problema, gente, que a gente chama, que pode obstruir a microcirculação. Exatamente, Vanessa. Então, tem obstrui aí, né, a microcirculação, e aí formam esses agregados. Pensa só, olha só. Já tem coagulação vascular disseminada. Já tem diminuição de oxigênio para os tecidos. Agora, forma esses agregados celulares aqui.
Vamos pôr aqui as rosetas como sendo esses agregados celulares. Formam esses agregados celulares. A célula adere no endotélio. Como vocês acham que vai ficar a microcirculação, gente? Vai ficar comprometida. Por que vocês acham, então, que o paciente vai apresentar aqui, ó, que eu comentei com vocês, uma insuficiência renal? Credo mesmo, Vanessa. Por que vocês acham que o paciente vai apresentar uma disfunção pulmonar? Justamente, Valdir. Isso aí, gente, esses complexos, esses aglomerados, essa citoaderência, ela obstrui pequenos vasos, por exemplo, dos glomérulos. E aí, isso vai dificultar a filtração renal. Por isso que o paciente pode ter uma insuficiência renal aguda e ter que fazer uma hemodiálise, por exemplo, por causa dessa malária. Reduz o fluxo sanguíneo, entendeu? E ainda tem a inflamação, né? Aí, por que o paciente pode ter disfunção pulmonar? Que é que é aguda também. Seria pelo mesmo fator? Pelo mesmo problema, gente, exatamente pelo mesmo problema. O pulmão tem ali os capilares, os alvéolos. Então, ali, e aí esses eritrócitos têm a citoaderência. Eles vão aderir aí a esse endotélio, entendeu? Com isso, vai ter lesão lá nos capilares, lá nos alvéolos. E aí o paciente com processo inflamatório, vocês comentaram aí também que aumenta a permeabilidade vascular e tem edema. Então o paciente pode ter um edema pulmonar também, entendeu? Então pode ter o comprometimento pulmonar. E por que o paciente pode ter comprometimento do sistema nervoso central? Não tem a hipóxia tecidual? Não tem? Sim. Não tem a obstrução de vasos? Como vai passar oxigênio lá para o sistema nervoso? Aí é quando o paciente vai ter os sintomas os sintomas neurológicos, cefaleia, igual vocês citaram aí, dor de cabeça. O paciente pode ter desorientação, o paciente pode ter convulsão, o paciente pode entrar em coma por causa disso. Exatamente, Vanessa. Os aglomerados de hemácia, a citoaderência obstrui a vascularização, obstrui o fluxo cerebral, obstrui o fluxo dos órgãos, entendeu, gente? Por isso que o paciente tem essas outras disfunções aí, justamente por causa do processo inflamatório e também por causa dessa citoaderência e dessa formação das rosetas. Certo, gente? Vamos para a próxima? A toxoplasmose. Do tratamento, eu nem perguntei do tratamento na plataforma, mas o tratamento a gente já discutiu. O paciente tem que fazer uso de um antimalárico, porque o antimalárico ele vai agir no plasmódio. Mas além do antimalárico, o paciente também precisa ter o tratamento dos sintomas. Concordam comigo? Se o paciente está tendo sintomas graves de malária, aí vai tratar o que o paciente apresentar. E se o paciente não apresentar nada, ele vai ser tratado? Não, só com antimalário. Agora, se o paciente tiver anemia, vou falar ainda, Matheus, se o paciente tiver anemia, tem que fazer transfusão. Se o paciente tiver um problema renal, tem que fazer uma hemodiálise às vezes. Se o paciente entrar em coma, precisa injetar nele ali uma adrenalina, uma efedrina, uma noradrenalina, para ele reviver. Então, os sintomas são... O tratamento, ele é dos sintomas também. Trata o parasito, mas também trata os sintomas. E aí vem a outra pergunta, né, que foi até o que o Matheus colocou aí, que é a última pergunta.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, ainda não temos vacina disponível no mercado. Tem muita vacina em teste, viu, Daniel? Mas no mercado, pronta para a gente usar, ainda não. Então, se ainda não tem, a gente não pode afirmar isso, que tem essa proteção, viu? Mas se você quer, pode fazer uma quimioprofilaxia, se quiser. Ou então, né, gente, tomar aqueles cuidados que a gente já falou. Usar repelente, usar roupa de manga comprida, tela nas casas, tem as formas de prevenção também, certo? Quais os métodos utilizados no diagnóstico laboratorial, gente, que a gente já comentou em sala de aula, nas nossas aulas remotas? O exame parasitológico de sangue, né? Aí, a gente tem o exame parasitológico de sangue, a gota espessa. A gota espessa é o padrão ouro, que inclusive eu consigo ver a parasitemia, que é igual a gente falou para a Letícia ali, que são as cruzes. E também tem o esfregaço delgado. No texto, ele coloca outro nome no esfregaço delgado. Qual é o nome do esfregaço delgado que o texto cita? Distensão sanguínea. Distensão sanguínea. O que é distensão sanguínea? Lembra que põe a gotinha e faz a distensão, não é? Então, o esfregaço delgado é essa distensão. Oi? Essa distensão é o que permite a diferenciação da espécie do protozoário, né? A distensão, a gente consegue, aquelas imagens que eu mostrei para vocês, lá na aula de exame parasitológico de sangue, em que a gente vê os eritrócitos separadinhos, aí a gente consegue ver com clareza os plasmódios, entendeu? Então, esse é o esfregaço delgado. Existem outras técnicas, gente? Sim, existem outras técnicas, viu? Então, por exemplo, foi até algo que vocês me perguntaram, a gente estava falando no início da aula, falando algumas coisas da Covid-19, e aí, nós comentamos sobre isso, que a gente também consegue detectar o material genético do plasmódio. Então, a gente também consegue fazer PCR, viu? Que é a reação em cadeia da polimerase. Só que esse PCR, essa reação em cadeia da polimerase, a gente detecta o material genético do plasmódio. É bom que eu detecto a espécie. Só que o problema é que ele é um método caro, ele é um método demorado, diferente da gota espessa, que é um método muito simples, que em qualquer lugar faz. Hoje, nós temos até teste rápido para malária. Então, hoje a gente tem também isso, teste rápido para malária. Que aí vai ser detecção de resposta imunológica. O teste rápido é um método imunológico. Certo, gente? Professora, esse teste rápido... falando, esse PCR aqui é o teste molecular, viu, Diga. Esse teste rápido, ele é feito como? Da mesma maneira? Da mesma forma. O que é um teste rápido? É aquele teste que a gente explicou lá na aula de imunologia clínica. Eu vou até colocar essa aula lá no meu canal do YouTube. Um teste rápido é um teste que tem uma imunocromatografia. O que é a imunocromatografia? Ele tem tipo um papel filtro, que na verdade é uma membrana de nitrocelulose. Lá nessa membrana de nitrocelulose, a gente coloca o conjugado, e aí o conjugado, aí vai depender do teste, né? O conjugado tem um cromógeno, que vai formar a cruzinha, a tirinha ali, na imunocromatografia. Aí você coloca a gotinha de sangue do paciente num canto. Essa gotinha, a amostra de sangue do paciente, ela vai passar por toda a membrana de nitrocelulose. Quando a amostra do paciente for passando, ela se liga ao conjugado e vai indo. Lembra lá da aula de imunologia clínica? E aí, se o paciente tiver um anticorpo, esse anticorpo vai grudar no conjugado, vai arrastando o conjugado, e aí na área do teste, vai e liga no antígeno que está lá na área do teste, entendeu? O teste rápido, o princípio de teste rápido é o mesmo para todas as doenças. Para ser teste rápido, o teste ele tem que demorar entre a coleta, análise e liberação do laudo em no máximo 30 minutos. Se você consegue fazer isso tudo em 30 minutos,
nessa membrana de nitrocelulose, ele é um teste rápido. Entendeu? Entendi. Certo, gente? Alguma dúvida? Eu acho que eu ainda não coloquei essa aula de teste rápido lá no meu canal do YouTube, mas esse final de semana eu vou colocar todas as aulas para vocês estudarem para a prova.